Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição todos os detalhes do terceiro Encontro Nacional sobre Cooperação para a Prevenção e Combate à Corrupção, realizado em Cuiabá. O evento, organizado pela Rede de Controle, aconteceu nas dependências do Tribunal de Contas de Mato Grosso e reuniu autoridades, gestores e servidores ligados à administração pública. Relembre como foi o primeiro dia dessa iniciativa. Foram 2 dias de evento. O Encontro Nacional sobre Cooperação para a Prevenção e Combate à Corrupção contou com 20 palestras e a participação de aproximadamente 600 pessoas. Na abertura do evento em Mato Grosso, autoridades do estado marcaram presença, enriquecendo o debate contra a corrupção no país. Os órgãos de controle trabalhando de forma efetiva e com muita eficiência podem trazer de volta a confiança que o país tanto precisa para poder avançar. A rede de controle ela tem muito mais possibilidade de atuação, muito mais resultados efetivos, muito mais eficácia. E é um dever que todos nós, todos os órgãos de controle, tribunal, Ministério Público, todos os órgãos de controle, polícia, judiciário, temos o dever de nos encontrar, compartilhar informações para poder realmente atuar com muito mais força no sentido da prevenção da corrupção. Todo mundo tem consciência que sozinho nenhuma instituição, por mais bem estruturada que seja, por mais competentes que sejam os seus membros, sozinho ninguém vai conseguir fazer frente e vencer esse combate à corrupção. A gente precisa integrar os esforços, trabalhar em conjunto e mais, trabalhar de maneira preventiva, né? Tentando evitar que o leite seja derramado ao invés de trabalhar depois que o leite já está derramado. E os trabalhos tiveram início após a solenidade de abertura. Foram 2 dias de palestras e debates, com profissionais de renome e representantes dos poderes e órgãos estaduais e federais que já atuam no combate à corrupção no país. O primeiro tema, corrupção como obstáculo ao desenvolvimento da sociedade brasileira, foi apresentado pela juíza da 7ª Vara de Combate ao Crime Organizado de Cuiabá, Selma Rosane Santos Arruda, que enfatizou a dificuldade do progresso econômico do país com o aumento da corrupção. Como é que a corrupção faz com que o Brasil não tenha o desenvolvimento que nós todos esperávamos, né? Quando nós estamos vendo agora esses escândalos que estouraram recentemente, nós vemos falar em bilhões, bilhões e bilhões. Então, se a gente conseguisse mentalizar esses bilhões em favor da sociedade, como seria este país, como seria o Brasil sem esses desvios que só a corrupção consegue, com as organizações criminosas, conseguem sugar do país. A Lei da Ficha Limpa, criada em 2012, após uma iniciativa popular em que foram coletadas 1.600.000 assinaturas, também foi tema de palestra. A ideia do Tribunal de Contas de Mato Grosso e dos demais órgãos de controle foi justamente criar ferramentas que possam contribuir no combate à corrupção. O diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal, o delegado Rolando Alexandre de Souza, trouxe um panorama atual do combate à corrupção pela PF. Os números impressionaram. A cada R$50 mil desviados, uma pessoa morre. E a cada R$1 bilhão, contabilizam-se 20 mil mortes. Só em 2016 foram realizadas 922 operações, com cerca de 3 mil prisões. Somando os valores de bens apreendidos no ano passado, a Polícia Federal registrou cerca de R$4 bilhões. A prioridade agora é desvio de recursos públicos, é combate à corrupção. Então, a cada ano a gente tem aumentado a quantidade de operações nessa área e tende a cada vez mais, inclusive com essas parcerias que a gente tem estabelecido com os tribunais de contas, tanto estaduais como da União e outros parceiros como a CGU, a dinamização das operações de combate à corrupção. Todo esse conteúdo foi apresentado aos participantes do evento, fomentando o interesse da sociedade em geral pela transparência do que é público. Eu sou uma pessoa otimista, eu acho que nós vamos emergir lá na frente com um país muito melhor, numa situação muito mais
positiva para a gestão pública brasileira. A tecnologia também foi mencionada durante o terceiro encontro nacional sobre cooperação para a prevenção e combate à corrupção. Foram expostas como essas ferramentas disponíveis podem contribuir para evitar casos de desperdício e desvios do erário público. Investigações automatizadas. Quando o assunto é a prevenção e combate à corrupção, a tecnologia tem sido um importante aliado dos órgãos públicos. A intenção é aumentar a produtividade e assertividade da área averiguada. De uma forma geral, no Brasil, as instituições trabalham de forma muito pós-fato. Então o fato ele existe primeiro, ele acontece primeiro, leva-se muito tempo, muitas vezes, para identificar esse fato, e aí você trabalha na correção daquele fato. E muitas poucas ações são tomadas para mitigar alguma coisa que vai acontecer no futuro. As tentativas de fraude são inúmeras e aqui no estado o uso da tecnologia já assegurou que fossem detectados possíveis ilícitos tributários. Na área tributária, a gente tem conseguido identificar empresas de fachada, que são constituídas por laranja, que têm por objetivo a sonegação, então geram débitos milionários em poucos dias. É realmente assustador pela facilidade dos documentos eletrônicos hoje. Então, a qualquer lugar você vai ter emissão de notas fiscais. Bom, e nesse sentido a gente também vê numa licitação a possibilidade de identificar participantes de uma licitação que tem o perfil de laranja, que tendem a entrar só para atrapalhar o processo concorrência. Os dados apresentados comprovam que a corrupção traz impactos econômicos e sociais. Um levantamento da CGU aponta que a cada 5 prefeituras do país, 4 têm irregularidades. O sistema mais afetado é a saúde, que em 3 anos contabilizou 613 milhões de reais desviados. Combater a corrupção é trabalhar com conscientização da sociedade sobre o papel fundamental que ela tem de nos ajudar a fiscalizar os recursos públicos, de controlar a conduta dos agentes públicos, de desenvolver atividade de cidadania, de maneira que haja uma vigilância sobre o comportamento da máquina pública e, portanto, um controle muito maior. A gente entende que a corrupção ela é um problema sistêmico, então a gente tem que tratá-la, combater, também passa pela prevenção e pelos mecanismos de compreensão de como é que todo o processo se estabelece. Foi debatida também a importância da atuação do judiciário no enfrentamento da corrupção no país. Dentro do possível, a gente está vendo algumas ações que estão sendo realizadas por conta da atuação do juiz. Então, quando nós vemos operações da Polícia Federal acontecendo, é porque existiu um juiz atrás que autorizou buscas, apreensões, prisões e medidas coercitivas, etc. E não são somente os órgãos públicos que podem se munir de instrumentos para prevenir e combater a corrupção. O cidadão também pode e deve utilizar das ferramentas disponíveis, a fim de garantir o pleno exercício da fiscalização. Exemplos, os portais da transparência e as ouvidorias nas organizações públicas. O referencial foi feito principalmente para os órgãos e entidades de estados e municípios, para atender qualquer tipo de organização, inclusive ONGs que recebem dinheiro público. E essas práticas são práticas como, por exemplo, gestão de risco, a instauração de controles internos, transparência, canais de denúncia. São todas práticas que a referência da bibliografia internacional traz como mecanismos que ajudam a combater a fraude e a corrupção. A transparência, o acesso à informação é um dos mecanismos reconhecidos pela ONU como de combate à corrupção e possibilita que todo e qualquer cidadão brasileiro faça o controle social, exerça a sua cidadania controlando os gastos públicos. E antes de encerrar, quero lembrar você que amanhã, dia 1º de agosto, as sessões ordinárias do Tribunal Pleno serão retomadas. Está prevista a apreciação de aproximadamente 40 processos. A sessão terá início às 8h30 da manhã e é transmitida ao vivo pela TV Assembleia no canal 30 e também no portal do TCE no www.tce.mt.gov.br, endereço onde você também encontra todas as informações e notícias relacionadas ao Tribunal de Contas. Essa edição fica por aqui.
Para você, uma excelente semana e até mais. TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.